E o Pantico aqui fala para você aqui, Lira. Lira, bom amigo, Olha, parabéns por esse excelente trabalho. Pantico foi meu colega de universidade, colega de faculdade. Que legal, muito legal. Legal esses encontros. A internet tem esses encontros, por mais que tenha muito ódio por aqui, também verdade. Tem afeto, isso é muito legal. E eu queria, primeiro assim, você estava até pegando aí um gancho que você estava falando sobre esse final da sua fala, sobre a intolerância, sobre a imigração, porque, na verdade, primeiro que é a pergunta que na verdade, eu vou emendar duas perguntas que eu fiz da outra vez. Primeiro, que você falasse um pouco sobre os judeus sefardistas que saíram de Recife e foram para Nova York, que essa que é aí E já que a gente está falando de Nova York, ontem, quando eu estava pesquisando aqui para a gente conversar, eu vi essa imagem aqui, que é uma imagem muito triste, não sei se vocês viram ontem. Sim, vi sim. Dos centros não sei se você pode chamar de centros de recepção dos imigrantes latinos no Texas. Então, foi um próprio deputado democrata que denunciou, né, que as pessoas estão lá em condições precárias, estão sem comida, como a gente tem outras fotos aqui, mas essa dá para ver como as pessoas estão amontoadas, né? Lá nos Estados Unidos a Covid ainda está com uma média, quer dizer, igual a gente, agora está difícil, né, infelizmente. Mas então eu queria emendar essas duas perguntas, né? Porque você vê, né, um país como os Estados Unidos, né, que tem até judeus, né, por exemplo, Nova York, né, tem uma influência judaica, os africanos que foram forçados a ir para lá, e a gente tem, mesmo num governo democrata, esse problema da imigração, que é o mesmo problema que você, até se você quiser falar também sobre, que é muito forte aí na Europa, que também ajudou muito a ascensão da extrema-direita em alguns países aí, né? Então eu queria emendar primeiro essa história, fazer um gancho com essas duas histórias, tanto dos judeus que foram para Nova York e falar de imigração naquele período, né, que na verdade você vê, né, que os judeus saíram de Portugal, foram para Amsterdã, foram para Recife, então assim, como ainda tem como a gente está sofrendo isso até hoje, né, esse preconceito, e até emendando, falando do Biden, é engraçado porque muita gente agora está acusando o Biden que ele está incentivando as pessoas, porque como eles... Então, assim, viu, vocês votaram no Biden, os republicanos, olha lá, o pessoal está vindo para cá, não sei o quê. Então, como também a extrema-direita está sempre usando esse preconceito e essa coisa da imigração para ganhar espaço, ganhar voto. Vamos lá, vamos por partes. Primeiro, em relação à questão histórica, né? Existe um senso comum, vamos dizer assim, muito inclusive divulgado nos últimos tempos, de que esses judeus de Recife teriam fundado Nova York. Isso é uma hipérbole, isso não há uma imprecisão histórica grande em relação a isso, né? Na verdade, esses judeus não fundaram Nova York, né? Primeiro ponto. Por quê? Porque quando eles chegaram, né, e se é que chegaram, vamos já falar sobre isso, já havia um projeto colonial em curso, né? Os holandeses já estavam lá, o Nova Amsterdã, que viria a ser a futura Nova York, era um projeto já implantado, né, pelos holandeses, era um entreposto comercial em que os holandeses trocavam peles com os nativos ali da ilha de Manhattan, e fazia ali uma espécie de escambo. Então já havia Nova Amsterdã. Então esses judeus que saíram do Recife não foram os fundadores de Nova York. Eles teriam, na verdade, se agregado a este entreposto comercial e ali se desenvolvido. O segundo ponto é que há uma discussão historiográfica muito intensa se de fato foram os judeus que saíram de Recife os mesmos que chegaram em Nova Amsterdã. Os tais 23 judeus que se diz que teriam saído do Recife e teriam chegado em Nova Amsterdã. Há historiadores que refutam esta hipótese, há uma discussão em aberto, uma discussão que, à luz da documentação que se conhece, não dá para assegurar nem uma coisa nem outra. Ao final do livro, eu termino a narrativa do livro, estabeleço um pós-escrito e que nesse pós-escrito eu ofereço ao leitor a possibilidade de
conhecer toda a discussão historiográfica em torno desse tema, né? Ou seja, quais são os autores que dizem que foram e por que eles dizem que foram esses os mesmos judeus, e quais autores dizem que não, e as argumentações deles em contrário. Então, há uma discussão em aberto, né, e que o livro procura mostrar, porque, como todos os meus livros, eu sempre digo isso, eu não escrevo livros para produzir certezas, nem parto de certezas prévias. O meu motor, o que me move é a dúvida, o que me move é a interrogação. O que move o conhecimento, o que produz o conhecimento é a dúvida. Hoje a gente parte muito de certezas prévias e é isso que está essa confusão toda no mundo, porque todo mundo acha que tem razão e não quer possibilitar o exercício ao contraditório. Então, no meu livro eu mostro as fontes de um lado e de outro, né? Não no sentido de esclarecer essa questão em definitivo, porque não há elementos documentais que o permitam. Então, eu lanço essas dúvidas para provocar ainda mais questionamentos, para provocar ainda mais interrogações, né? É um livro que é muito mais feito para a construção de novas interrogações, de novas questões, do que propriamente para a edificação de certezas absolutas e verdades definitivas, né? E isso é a questão. A segunda questão, em relação aos refugiados, né, aos migrantes, essa é uma questão que, como eu disse agora há pouco, todas essas histórias que estão contidas nesse livro se revestem desta incômoda atualidade, porque esse é um assunto atualíssimo, está na pauta do dia, né? Aqui na Europa é uma das questões mais discutidas, né? E você tem toda a razão, Fernando, é algo que é um problema que tem suscitado posições bastante polarizadas e é um dos elementos, é um dos ingredientes da ascensão da extrema-direita aqui na Europa, né? Ou seja, esse processo de satanização do outro, esse processo de tentar eliminar o diferente, o estranho, o estrangeiro, o migrante, ou qualquer que seja a persona que ele seja investido, é um dos problemas do mundo contemporâneo, né? Essa é uma questão premente. E no caso do Brasil também, né? Eu morei em São Paulo durante 20 anos, e nos últimos anos uma das grandes questões era em relação aos refugiados, né? Aos haitianos, ao pessoal da Guiné, o pessoal da Venezuela, né? Que estava chegando... Também, né? Exatamente. Então, essa era uma questão, esse xenofobismo, né? Parte de um grande processo também histórico, que é o de considerar o outro sempre uma ameaça, de considerar o diferente uma ameaça, né? E isso é muito presente nos discursos de ódio, né? É muito presente nos discursos de construção desse inimigo imaginário, né? E quando a gente fala de inimigo, a gente tem que dimensionar o peso das palavras, né, porque não são adversários, né? Então não é a construção de adversários. O adversário você derrota, o adversário você vence, né? O inimigo você tem que eliminar, né? O inimigo você tem que exterminar. Então essa é visto como exatamente um inimigo a ser extinto, a ser extirpado, a ser exterminado, né? Essa é a raiz de boa parte dos problemas da construção do discurso de ódio do mundo contemporâneo, né? Então, isso é algo realmente que está presente no mundo todo. Essa foto que você mostrou nos Estados Unidos é chocante. Agora, e não nos esqueçamos que dos discursos de campanha do Trump era construir um muro para impedir a entrada de mexicanos nos Estados Unidos, ou seja, e que o inimigo, né, o mexicano, o suposto inimigo, a ameaça externa, tinha que pagar pela própria exclusão, né? Ou seja, há uma lógica tão perversa nesse discurso, né, que me causa espécie, como não provocou uma indignação ainda maior, né, e como ela provoca mais ainda adesões. Isso é impressionante, né? Ou seja, nós estamos perdendo a nossa capacidade de alteridade, ou seja, de se colocar no lugar do outro, né, de ter empatia, né, de ter compaixão, de ter solidariedade. São palavras que hoje perderam o sentido, perderam o valor, né, e que nos meteu neste beco sem saída civilizacional.